Olá, bem-vindos ao canal Vídeos Curtos Várias Histórias. A história de um espírito assassino no umbral pode ser explorada de várias maneiras, dependendo da perspectiva espiritual filosófica que você queira adotar. No espiritismo e em algumas crenças espiritualistas, o umbral é visto como uma dimensão de sofrimento e purificação para espíritos desencarnados que ainda estão presos a sentimentos negativos como ódio, vingança e apego material. Aqui está um possível enredo para a vida e a morte de um espírito assassino no umbral. Ele foi um homem cruel, marcado por uma trajetória de violência e assassinatos. Movido por ódio e desejo de poder, eliminava inimigos sem remorso. Durante sua vida, rejeitou qualquer chance de redenção, tornando-se um verdadeiro predador humano. Seu fim foi trágico, assassinado brutalmente por alguém que buscava vingança. Ao despertar após a morte, percebe que não encontrou paz. Ao contrário, sente-se mais pesado, cercado por sombras e lamentos. No umbral, a escuridão é densa. O tempo parece não existir, e as dores que ele causou agora se voltam contra ele. Espíritos vingativos, suas antigas vítimas, o atormentam sem descanso. Com o tempo, ele se torna um dos espíritos mais temidos daquele plano. Em vez de se arrepender, ele abraça sua nova existência como um caçador sombrio, espalhando terror sobre outros espíritos perdidos. Alimenta-se de dor alheia, tornando-se cada vez mais uma entidade distorcida pelo ódio. Em algum momento, uma luz surge. Um espírito de alta elevação oferece-lhe a chance de mudar, de abandonar o ciclo de ódio e iniciar sua regeneração. Mas ele hesita. Aceitar significaria encarar todo o sofrimento que causou e permitir-se sentir culpa e arrependimento. Por outro lado, recusar significaria permanecer na escuridão, condenado à própria dor que um dia infligiu aos outros. Os crimes desse espírito assassino, enquanto vivo, podem ser explorados de maneira intensa e sombria, refletindo sua personalidade cruel e implacável. Aqui está um resumo de seus atos. Desde jovem, ele demonstrava frieza e ausência de empatia. Começou cometendo pequenos crimes, como furtos e agressões, mas logo percebeu que tinha prazer no sofrimento alheio. Seu primeiro assassinato foi impulsivo. Um rival morto a facadas em um beco escuro, mas em vez de arrependimento, sentiu um poder crescente dentro de si. Ao longo dos anos, tornou-se um matador de aluguel temido, especializado em execuções brutais. Seu método era sempre frio e calculado, deixando mensagens macabras para a polícia ou familiares das vítimas. Algumas de suas táticas incluíam sequestros e torturas. Fazia suas vítimas sofrerem antes de matá-las, testando seus limites psicológicos e físicos. Assassinatos ritualísticos. Em certo momento, começou a realizar execuções seguindo padrões específicos, criando símbolos com o sangue das vítimas. Caçada implacável. Não importava onde suas vítimas tentassem se esconder, ele as encontrava. Sua fama se espalhou, tornando-se um verdadeiro pesadelo para aqueles que deviam algo a ele ou a seus contratantes. Após anos de matança, seu reinado de terror chegou ao fim. Traído por um cúmplice ou caçado por alguém que buscava vingança, ele foi capturado e morto de maneira brutal, tão cruel quanto seus próprios crimes. Sua morte não trouxe paz, apenas o lançou diretamente ao umbral, onde agora era presa em um mundo sem piedade. A história dele
poderia continuar no umbral, tornando-se um espírito cada vez mais maligno ou tentando encontrar a redenção. O assassino abriu os olhos, mas não havia luz. Apenas uma penumbra densa, sufocante, cheia de murmúrios e gemidos de dor. Seu corpo, antes ágil e forte, agora parecia pesado, como se correntes invisíveis o arrastassem para o chão lodoso. Ele tentava respirar, mas o ar era denso, podre, impregnando de um cheiro de carne queimada e enxofre. Ele se levantou, cambaleante, olhou ao redor e viu apenas sombras retorcidas, espíritos vagando sem rumo, alguns gritando em desespero, outros rastejando como vermes. O ambiente era grotesco, um cenário de ruínas eternas, onde figuras cadavéricas se escondiam entre os escombros esperando o momento certo para atacar. Então ele ouviu uma risada. Uma voz rouca e distorcida sussurrou ao seu ouvido: "Você chegou, assassino. Bem-vindo ao seu novo lar." Nos primeiros momentos, ele tentou resistir. Pensou que poderia escapar dali, encontrar uma saída. Mas o umbral não era um lugar de lógica ou misericórdia. Logo começou a perceber que não estava sozinho. As almas de duas vítimas começaram a aparecer. Algumas estavam irreconhecíveis, ainda marcadas pelas formas horrendas com que ele as matou. Eles o cercaram, olhos vazios, bocas abertas em gritos silenciosos. Algumas riam, outras choravam e algumas apenas a observavam, esperando o momento certo. Então, a primeira delas avançou. Um homem que ele havia torturado lentamente em vida. Ele agarrou o assassino pelo pescoço e o arrastou para o chão, lamacento. Outra vítima cravou dedos afiados em sua pele, rasgando sua carne como se fosse papel. Ele tentou lutar, mas não sentia mais o poder que possuía em vida. Agora era apenas um ser miserável, fraco, condenado a sentir na pele o sofrimento que causou. A dor era insuportável. Ele gritava, mas seu grito se misturava ao lamento de milhares de almas presas naquele lugar. Por um tempo impossível de medir, ele foi atormentado sem descanso. Sua mente começou a fragmentar e ele passou a enxergar o umbral não como um castigo, mas como um novo campo de caça. Se não poderia escapar, ele se tornaria o predador daquele inferno. Com o tempo, aprendeu a se alimentar da energia dos espíritos mais fracos, sugando suas forças e crescendo em poder. Seu corpo espiritual começou a se deformar, tornando-se algo monstruoso. Seus olhos brilhavam em um vermelho soturno. Seus dentes se tornaram garras afiadas, e sua presença inspirava pavor até nos outros espectros que ali vagavam. Logo, ele já não era uma vítima do umbral, ele era parte dele. Um dia, em meio à escuridão infinita, uma luz inesperada surgiu. Um espírito de alta elevação apareceu diante dele. Diferente dos outros, não parecia temer sua presença. Você ainda pode escolher. O sofrimento o causou foi grande, mas o que você sofre agora pode ser apenas o começo, ou pode ser o fim. O assassino zombou, tentou atacar a entidade luminosa, mas sua energia era como uma muralha impenetrável. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo que já havia esquecido: medo. O espírito continuou: arrependa-se, enfrente o que fez ou continue caído, a escolha é sua.
E então o silêncio. O assassino olhou ao redor e percebeu que todas as sombras o observavam. Algumas sorriam, esperando que ele rejeitasse a oferta. Outras pareciam implorar para que ele aceitasse. Ele hesitou. Pela primeira vez, sentiu o peso real de tudo o que fez, mas também sentiu que o caminho da redenção seria muito mais doloroso do que permanecer ali. Ele estava diante da decisão mais importante da sua existência. E então ele escolheu. O que você acha que ele faria? Se gostou, comentem e seguem para mais vídeos.